E se eu lhe dissesse que a sua vida financeira pode não estar travada por falta de fé, mas por falta de direção? Preste atenção, porque isso toca diretamente a sua realidade. Há pessoas que oram, jejuam, frequentam a igreja, pedem provisão, clamam por portas abertas, mas continuam presas ao mesmo aperto, ao mesmo medo, à mesma instabilidade. E o mais impressionante é que muitas vezes a resposta que procuram já está diante delas. A maioria enxerga a Bíblia apenas como um guia espiritual, e ela é isso. Mas também revela princípios de trabalho, construção, administração e multiplicação. Eclesiastes 11:2 diz: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esse versículo já abre seus olhos para uma verdade que muita gente ignora. Quem depende de uma única via fica vulnerável quando a tempestade chega. Então hoje você vai entender 4 tipos de negócios que podem começar a destravar sua vida financeira, não por mágica, nem por promessa vazia, mas porque estão ligados a princípios de prudência, utilidade, constância e sabedoria. O primeiro negócio que a Bíblia revela é o da multiplicidade. Em outras palavras, você não foi chamado para colocar toda a sua segurança em uma única fonte. Eclesiastes 11:2 já mostrou isso. A sabedoria manda repartir, distribuir, abrir mais de uma frente, porque a vida muda, o mercado muda, as circunstâncias mudam. E quando você olha para Provérbios 31, encontra um retrato forte dessa lógica. A mulher virtuosa não está parada esperando a provisão cair do céu. Ela negocia, planta, compra, vende, organiza e produz. Provérbios 31:16 afirma: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Já no versículo 24 está escrito: faz panos de linho fino e entrega as cintas aos mercadores. Perceba o movimento. Há mais de uma atividade, mais de uma fonte, mais de uma porta. Agora eu lhe pergunto: quantos dons Deus já colocou em suas mãos que você ainda não transformou em utilidade? Talvez você saiba ensinar, talvez saiba escrever, talvez domine uma área que outros não entendem, talvez tenha uma experiência que pode virar mentoria, serviço, consultoria, curso, atendimento ou material. O que hoje parece apenas uma habilidade comum pode ser uma nova entrada de renda quando passa a servir alguém. O que mantém muita gente presa não é a ausência de capacidade, mas medo de começar pequeno. O segundo negócio que a Bíblia revela é o patrimônio estável. Em Gênesis 13, 14 e 15, Deus diz a Abraão para levantar os olhos e contemplar a terra, porque aquela terra seria dada a ele e à sua descendência. A terra, nas Escrituras, nunca aparece apenas como chão. Ela aparece como herança, permanência, identidade e continuidade. E esse princípio ainda fala hoje. Há uma diferença entre gastar para parecer próspero e construir algo que permaneça. Um imóvel, um pequeno terreno, uma casa, uma sala, um espaço produtivo, uma área de cultivo, um ponto de apoio, tudo isso pode representar base. Enquanto muitos correm atrás do que perde valor com rapidez, a sabedoria bíblica chama sua atenção para aquilo que sustenta gerações. E isso não significa que você precise começar grande, significa que você precisa começar a pensar como quem quer construir. Jesus falou repetidas vezes sobre campo, vinha, colheita e lavoura. Essas imagens não são apenas poéticas, elas também comunicam permanência, produção e visão de longo prazo. Talvez o seu próximo avanço financeiro não esteja em consumir mais, mas em organizar sua vida para formar patrimônio. Há pessoas que ganham e perdem, entram e saem, recebem e gastam, porque nunca trocaram a mentalidade de aparência pela mentalidade de base. O terceiro negócio que a Bíblia revela é o conhecimento aplicado. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Muita gente pensa em negócio e imagina apenas loja, estoque, estrutura ou capital alto. Mas a Bíblia aponta primeiro para algo invisível: sabedoria e entendimento. Isso significa que há valor econômico naquilo que você já aprendeu. O que você sabe resolver? Em que área sua experiência amadureceu?
Que dor você já atravessou e aprendeu a administrar? Que processo você conhece melhor do que a maioria? O mundo paga por solução, clareza e orientação. E talvez você esteja carregando um recurso sem perceber. Há professores que podem transformar conhecimento em aulas particulares, cursos ou materiais. Há pessoas com vivência em organização, documentos, cuidados, atendimento, gestão, rotina ou comunicação que podem transformar isso em serviço. Provérbios 24:13-4 declara: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Veja a ordem do texto. Primeiro vem a sabedoria, depois o entendimento, depois o conhecimento, e então os bens. A vida financeira destrava quando você para de desprezar o que sabe e começa a aplicar isso com direção. O quarto negócio que a Bíblia revela é o movimento. E aqui está um ponto que muitos ignoram justamente por parecer simples. Em Gênesis 45:19, no contexto da família de José, o transporte se torna meio de preservação. Mais tarde, em outros momentos da narrativa bíblica, o deslocamento também aparece ligado à proteção, provisão e continuidade. Movimento cria acesso, acesso cria oportunidade, oportunidade pode virar renda. Um carro pode ser mais do que locomoção, uma moto pode ser mais do que conforto, uma bicicleta pode ser mais do que objeto. Dependendo da sua realidade, isso pode virar entrega, transporte, atendimento externo, apoio logístico, intermediação, serviço móvel. Há renda em levar, buscar, conectar, servir e aproximar. E talvez exista algo parado na sua rotina que já poderia estar em uso. O problema de muitas vidas financeiras não é falta total de recurso, mas incapacidade de enxergar utilidade naquilo que já possuem. O movimento não é correria vazia, é deslocamento com propósito, é perceber uma necessidade real e ocupar esse espaço com responsabilidade. Quando você faz isso com constância, começa a construir reputação, confiança e continuidade. E negócios crescem quando as pessoas sabem que podem contar com você. Agora vem a parte que define se esses 4 caminhos vão produzir algo ou continuar apenas como ideia bonita na sua mente. Nenhum desses negócios destrava a vida de quem insiste em sabotar a si mesmo. Provérbios 22:7 afirma: o que toma emprestado é servo do que empresta. Dívida sem controle corrói liberdade e rouba a paz. Provérbios 13:4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Desejar sem agir não constrói nada. E Tiago 4:3 alerta que há pedidos que não se cumprem porque nascem de motivos errados. Isso significa que não basta querer crescer, é preciso perguntar por quê. Você quer construir para servir, sustentar, organizar e gerar estabilidade? Ou você quer apenas provar algo, competir ou parecer maior do que é? A Bíblia também mostra que a generosidade participa desse fluxo. Provérbios 11:25 ensina: a alma generosa prosperará. Portanto, o destravamento financeiro começa quando você une direção, disciplina, motivo correto e ação. Então faça uma pausa e seja sincero consigo mesmo. Qual desses 4 caminhos está mais perto da sua vida hoje? Uma habilidade que pode virar nova renda? Um patrimônio que precisa começar a ser construído? Um conhecimento que já pode ser aplicado? Um recurso de movimento que ainda está parado? Escolha um, ore sobre ele, anote, dê um passo concreto ainda hoje. Porque o que a Bíblia revela não foi escrito para ficar apenas no campo da admiração. Foi escrito para ser praticado, e pode ser que a porta que você tanto pediu comece a se abrir no momento em que você decidir tratar com seriedade aquilo que Deus já colocou em suas mãos.